Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Decidi gravar esse vídeo para tentar esclarecer de maneira bem didática algumas dúvidas sobre as urnas eletrônicas. Eu não, em que pese o fato de eu ser da área de computação, minha pesquisa de especialização, de MBA, de mestrado estarem ligadas à área de computação, eu não vou falar aqui nada técnico, porque além de ser difícil de passar, tem muito conteúdo já disponível, né? O que eu vou falar é algo que realmente pouca gente divulga, pouca gente discute e pouca gente, por incrível que pareça, sabe, tá? Eu vou tentar responder o seguinte: para quem discute de maneira honesta as urnas eletrônicas, qual é a discussão? Sem ser baseada em memes, sem ser baseada em situações esdrúxulas, sem ser baseada em cis da vida que não levam a lugar nenhum. Qual é a discussão honesta? A discussão honesta é aquela que questiona a certeza de que o voto que eu dei como entrada na urna eletrônica é o que foi computado. Essa é uma dúvida honesta, é uma dúvida aceitável, tá? E é justamente essa dúvida que eu vou tentar esclarecer como o nosso processo eleitoral resolve. Como é que a gente dá uma resposta para isso? A gente, no sentido de cidadão brasileiro, tá? Não faço parte do tribunal, de nenhum tribunal relacionado à justiça eleitoral, tá? Bom, como é que a gente faz isso? E tem uma pergunta provocadora aqui, né? As urnas eletrônicas são seguras? Eu já vou adiantar até minha resposta. Para mim, sim, ok? Para mim, sim. Mas vamos lá. Nós temos a chamada votação paralela. O que é essa votação paralela? Pouca gente conhece, por incrível que pareça, mas é um procedimento que acontece aqui no Brasil há bastante tempo já. A votação paralela, ela ocorre sempre no dia das eleições, tá? E, se tiver mais de um turno, em ambos, ok? Então é uma votação que ocorre no dia das eleições, em ambos os turnos, tá? Onde ela ocorre? Ela ocorre em absolutamente todos os estados, mais o DF, ok? Ou seja, no Brasil inteiro. Ela é regulamentada pelo TSE e é implementada pelos TREs. Portanto, o tipo de procedimento ele pode divergir de uma eleição para outra. Mas o que eu vou falar aqui é o core, ou seja, é a ideia central por trás desse procedimento, certo? Como há uma regulamentação para toda eleição, pode ter uma diferença ou outra entre um pleito e outro, o que é normal, tá? Então, o TSE, ele é quem regulamenta das diretrizes e os TREs, eles vão implementar de acordo com essas diretrizes, ok? Quem participa? Os partidos políticos participam através de representantes, a OAB participa, o Ministério Público participa, a imprensa participa, uma auditoria externa participa e quaisquer outros interessados podem participar. Ou seja, é um processo literalmente público e aberto, tá? É um processo público e aberto. E como é que funciona esse processo? Esse processo funciona da seguinte forma. Como eu disse, o TSE ele regulamenta, os TREs implementam, certo? Os TREs eles providenciam apoio para que no dia anterior à eleição seja feito um sorteio. Esse sorteio vai pegar uma amostragem que necessariamente vai selecionar uma urna da capital e algumas dos interiores. E aí tem uma série de regras nesses regulamentos para definir quantas urnas serão dos interiores. Não vamos aqui discutir isso, mas isso depende lá da implementação dos TREs, do regulamento do TSE e do tamanho do estado. Isso varia, tá? Só tem que não pode ter duas urnas da mesma zona, ok? Então são urnas literalmente sorteadas que seriam utilizadas na vida real, ou seja, na votação. Um dia antes das eleições,
se não me engano são 20 horas antes da eleição, chega um dia, as urnas são sorteadas. E aí o TRE, meu amigo, se a urna lá de São Sebastião da Boa Vista, cidade da minha família, foi sorteada, o TRE vai ter que dar um jeito de ir lá buscar essa urna real, substituir por uma outra e trazer para um ambiente controlado e filmado e fiscalizado. Isso aqui é muito importante a gente entender, tá? Então ele vai lá de barco, vai de avião, vai, seja lá como for, e vai pegar essa urna. Se por algum motivo não der para pegar, outra urna pode ser sorteada, ok? Mas ele vai pegar uma urna, é importante isso, que seria utilizada na votação real, certo? Uma vez que essas urnas sorteadas foram pegas nos locais de votação e levadas para esse ambiente controlado, filmado e fiscalizado por todos esses atores aqui que eu falei, o que acontece? E aí esse local varia de estado para estado. Em alguns lugares ocorre na Câmara Municipal, por exemplo. Enfim, varia de estado para estado. Tá? O que acontece? Nesse local há literalmente uma votação paralela, certo? As pessoas vão votar lá, elas dizem, nesse caso, nessa simulação, em quem elas vão votar, elas votam num papel, certo? Aperta lá, por exemplo, 99, tá? E depois elas vão na urna que veio lá sorteada, que é uma urna real, ou seja, uma urna que seria usada na vida real, e repetem o voto 99. Estou simplificando, tá? O processo ele é um pouco mais complexo, ele é dividido em algumas etapas aí, entre digitador, etc. Estou simplificando o processo para facilitar o entendimento. E aí volta na urna eletrônica, ok? Esse processo ele é filmado. Por quê? Porque tem que ter uma gravação. Se houver divergência, a gente tem que ter a capacidade de saber se a divergência ocorreu dentro da urna ou se a pessoa digitou sem querer, em vez de 99, 98. Certo? Então tudo isso é filmado, é literalmente transparente, ok? E essa simulação ela ocorre no horário da eleição. Isso é muito importante. Por quê? Para evitar dizerem que não, a fraude ocorre só meio-dia, ocorre só em tal horário, ocorre só disso, daquilo, etc. Então, ao final da votação, há uma conferência entre os votos em papel, certo? E os votos da urna eletrônica. E aí é batido, tudo é batido, bate com boletim de urna, que tem o totalizador dos votos, e aí vê se o resultado. Esse resultado batendo prova que essas urnas elas estão ok. Ou seja, por amostragem, através de um sorteio, ou seja, aleatoriedade, a gente consegue comprovar que aquelas urnas funcionaram de maneira correta. Portanto, por extrapolação, é altamente provável, ou seja, há uma probabilidade muito grande de que todas as demais urnas estejam funcionando de maneira correta. Por quê? Porque nunca, absolutamente nunca, foi constatado nenhum problema em uma votação paralela. Então, através desse simples procedimento, que não envolve nenhum conhecimento de outro mundo, nenhum conhecimento técnico de tecnologia da informação, etc., é possível comprovar que as urnas têm um alto grau de confiabilidade. Pode ocorrer uma falha? Pode. Mas qualquer coisa absolutamente longe de fraude, certo? Então, a votação paralela é um procedimento extremamente simples que comprova a eficiência e a eficácia, né, ambos logo de uma vez, né, das nossas urnas eletrônicas e, por consequência, do nosso processo eleitoral. A mim não restam dúvidas de que as nossas urnas e o nosso processo são bastante seguros. Me sinto bem confortável para falar isso, certo? Mas esse procedimento ele é pouquíssimo conhecido das pessoas, dos cidadãos. Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para explicar que é um procedimento tão simples que pouca gente conhece, pouca gente sabe que ele existe aqui no Brasil e funciona em absolutamente todas as eleições, ok? Essa era a mensagem que eu queria passar para todo mundo. Eu espero que tenham gostado.
Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.